Vamos sentar, por favor. Como eu chamei a atenção antes do anúncio da palavra, antes da primeira leitura, a primeira leitura de hoje fala dos 10 mandamentos. Ela apresenta o decálogo, né? O nome dado técnico é os 10 mandamentos. Não sei se vocês já observaram a estrutura do decálogo. Os 3 primeiros mandamentos pensam em regular a relação do homem com Deus. Então, os 3 primeiros mandamentos, eles se preocupam em ajudar o homem a ter uma relação boa com Deus, a não se atrapalhar, não se equivocar na relação que estabelece com Deus. Essa é a estrutura dos 3 primeiros mandamentos. E os 7 mandamentos seguintes, começando pela mais estreita das relações que nós temos laterais, que é estreita a relação com o pai e com a mãe, né? E aquele mandamento que diz honrar pai e mãe, do 4º em diante até o 10º, todos esses mandamentos regulam as relações laterais, não verticais, mas horizontais, a relação com o próximo. E aí tem vários, né? Não matarás, não furtarás, não cometerás, geralmente regulando relações até chegar àquele que diz respeito às coisas, que não é propriamente mais o outro, o que toca o outro, mas aquilo que ao outro pertence, e que ao outro pertencendo também deve ser considerado como sagrado. Então, é essa mais ou menos a extensão dos mandamentos. Não sei se vocês observaram, ao enunciar os mandamentos da primeira leitura, o texto ele dá uma atenção especial ao último dos mandamentos que regula a relação de Deus com o homem. Ele diz assim, ó: no 7º dia da criação, segundo o livro do Gênesis, o Senhor descansou do trabalho de 6 dias. Este dia é sagrado. Assim como o Senhor, tanto mais o homem deve dedicar um dia para o Shabá, o repouso sagrado, o descanso sagrado. Eu considero este mandamento não totalmente vertical. Ele não regula só a relação do homem com Deus, mas ele já tem sim uma preocupação da relação do homem consigo. Vou tentar me explicar um pouquinho mais. Ao dizer que um dia da rotina semanal deve ser dedicado ao descanso sagrado, às coisas mais voltadas para o cuidado interior, para o cuidado da nossa relação com Deus, para a intimidade nossa com o próprio Deus, para o autoconhecimento e o conhecimento do próprio Deus, há uma preocupação deste mandamento em dosar, olha aí o tema da dose, voltando desde a 2ª semana do Advento, dosar a maneira como nós administramos a nossa semana, e de semana em semana um mês, e de mês em mês um ano, e de ano em ano a própria vida. Existe às vezes em nós, e com facilidade a gente se perde, uma tendência à multiplicação de tarefas e à substituição deste tempo do Shabá, do repouso sagrado, um tempo dedicado à reflexão, ao relacionamento com Deus e à própria oração, a gente substitui pela necessidade justificável de trabalhar. Não sei se vocês, pessoal mais antigo, lembra? Eu lembro que na época dos meus pais, dificilmente o pai de um amigo meu trabalhava aos domingos. Muitos não trabalhavam sábado e domingo. E durante a semana a turma trabalhava firme. Aos poucos, o sábado, que tinha esse sentido do descanso do corpo, e o domingo, que tinha esse sentido mais do cuidado da estrutura psico-espiritual, era tão interessante isso, que domingo era assim, a igreja ou a visita da casa dos avós, maternos ou paternos. Não sei se vocês lembram ainda dessa estrutura.
Domingo não era propriamente um dia para festejar, para celebrar, para se cansar festejando ou celebrando. Para isso, para o lazer, geralmente era dedicado o sábado. Aos poucos nos foi tirado o sábado, porque também foram criadas tantas outras necessidades, a multiplicação de necessidades. Eu lembro que quando criança precisava de muito menos que os meus sobrinhos precisam e que os filhos dos meus sobrinhos precisarão, segundo o critério do básico, do essencial, para que uma criança, para que uma adolescente, para que um jovem pudesse ser feliz e crescer bem. E aí, para a manutenção dessas necessidades multiplicadas, as horas de trabalho foram aumentadas. Ao mesmo tempo, eu não recebia também tantos retornos de adoecimentos por estafa, por os que eles chamam da síndrome de burnout. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o excesso de trabalho. A pessoa explode, esgota, transborda pelo excesso de trabalho, pela cabeça que não para, pelo funcionamento. Tem uma outra menos conhecida, que é a síndrome do pensamento acelerado, em virtude dessa necessidade de multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar, como se não houvesse direito ao descanso e sequer, além do direito, o dever deste tempo para um relacionamento com o nosso Deus. Eu digo que este não é só um mandamento vertical, mas é um mandamento que defende a nossa estrutura emocional, psíquica e espiritual, porque essa parada para o relacionamento com o nosso Deus nos refaz, reabastece, oferece um descanso. A gente dá uma respirada, uma necessária parada nesse ritmo frenético de vida que às vezes sem perceber a gente vai abraçando, 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 engolindo, 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 e quando percebe, foi engolido. Já não é mais senhor desse ritmo, já não é mais senhor do seu tempo, já não consegue mais um Shabá, um descanso sagrado. Portanto, eu entendo que a atenção dada na apresentação dos mandamentos a este mandamento, que não só regula a relação de Deus com os homens, mas que já vai nos mostrando um pouco a regulação da relação que nós estabelecemos conosco, com o nosso Deus e com os irmãos, não ocorre lá atrás à toa. Tem ali uma grande sabedoria. É preciso dosar. É preciso saber a hora de chega, vamos devagar. Como tudo que eu falei na semana passada, eu falei do amor, né? Coisas boas mal dosadas deixam de ser boas. Isso vale para o excesso de estudo, isso vale para o excesso de trabalho, isso vale para o excesso da ideia de eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Não sei se vocês já olharam, já sentaram criticamente, ligaram uma TV no horário nobre, ali em torno do horário do Jornal Nacional, e observaram os comerciais que são veiculados lá. Os comerciais todos apresentam coisas e dizem, você tem que ter isso. Aí apresentam um carro top de linha, você tem que ter isso para... E aí depois apresenta tantas outras situações, um celular mais caro ou alguma coisa mais, e sempre com um imperativo. Você precisa ter, você tem que ter. E aí, de alguma forma, a gente vai diariamente assimilando, 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 dando enter salvar como eu tenho que ter, e aos poucos a gente vai cedendo a essa lógica e acaba sendo, de alguma forma, engolido por essa lógica. Quando Jesus entra no templo e observa que aquele lugar, na estrutura de uma cidade inteira, Jerusalém era a maior das cidades da região de Judá, lá ficava a igreja, a sinagoga mãe.
quando Jesus entra no templo e observa que o único lugar daquela cidade inteira destinado a celebrar esse encontro com Deus, a ouvi-lo, a senti-lo, a experimentá-lo, estava sendo uma reprodução daquilo que se fazia fora, em todo lugar, em cada esquina, em todas as feiras, que era comércio, troca, escambo, compra e venda, lucro. Jesus, então, veja só, Jesus não trazia o chicote com ele. Isso é interessante, né? Se não é alguma coisa que ele tivesse premeditado, mas observou a necessidade ali de uma certa intransigência. Os discípulos, depois o próprio evangelista diz assim, os discípulos lembraram do salmo, do refrão da escritura que diz, o zelo por sua casa me devora, e aí preferem classificar essa atitude de Jesus como zelo, não como ira, não como bronca, não como partiu para cima, não como surto, né, que é a palavra da moda agora, mas como uma atitude enérgica de quem quer salvaguardar, desejava salvaguardar um tempo necessário e um espaço necessário para o relacionamento com Deus. Não sei se me entendo bem aqui, se me faço entender bem, para ouvi-lo, para experimentá-lo, para senti-lo. Para tudo mais, tinha os muros do templo para fora, uma cidade inteira, mas ali dentro era a casa do Pai, para o encontro com o Pai, para experimentar, crescer. E eu acho que talvez seja esse um bom caminho para a gente entender a atitude de Jesus. Por que Jesus faz aquilo? Para salvaguardar a todos os judeus que peregrinavam no período da Páscoa a Jerusalém, se tinham mais de 12 anos, era uma obrigação, era um preceito, vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa, assegurar a todos que aquele lugar pudesse ser para eles, para os que vinham de longe, os que andavam em caravanas, quilômetros, para chegar até ali para um encontro com Deus, não ter que encontrar com outra coisa que não fosse o próprio Deus. Então, que ali houvesse silêncio, escuta, encontro com Deus. E eu entendo que a salvaguarda, a defesa de Jesus, daquele tempo, daquele espaço, é uma defesa deste tempo e desse espaço em nós, dizendo assim, meu amigo, nunca deixe de ter um chicote na mão para salvaguardar, para proteger, para conservar e manter, em nome da sua saúde mental e espiritual, este tempo com o nosso Deus, de silêncio, de escuta, de perceber o que Ele fala, de falar também, de se relacionar com Ele. Me faço entender? Aqui eu fecho a primeira parte, até que é feita uma pergunta para Jesus. Até aqui todo mundo veio? Na sequência dessa atitude de Jesus, que derrubou as bancas, colocou a turma para fora, disse, olha, vocês não devem fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Então os judeus perguntam a Jesus, com que autoridade você faz isso? É interessante que Jesus desloca a resposta não para essa reflexão que eu fiz. Jesus desloca a resposta a essa pergunta para a vida, para a condição salvífica dele, de Salvador, para a vida dele mesmo. Os judeus não entendem bem. Jesus diz assim, destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E os judeus disseram, nossos pais demoraram 40 anos para fazer isso aqui. E você está dizendo que em 3 dias vai reconstruir? Que história é essa? De em 3 dias reconstruir o templo. Na verdade, ali Jesus estava falando do corpo dele. Ele tinha deslocado a coisa do zelo, do cuidado, do encontro com Deus no templo, para mostrar que ele era o novo lugar, né? O novo templo. A igreja não é corpo de Cristo? O novo lugar do encontro com o Pai.
Jesus estava falando do corpo dele, porque ele seria morto e em 3 dias ressuscitaria. A reconstrução que ele está falando do templo em 3 dias é a ressurreição dele, sinalizada ali. Mas naquele momento, Jesus, ele funda, de alguma forma, uma nova maneira da gente estabelecer essa comunhão e essa relação com Deus, para além dos muros da construção do templo, da edificação, mas no corpo de Cristo, que é a igreja, onde estivermos, como membros desse corpo, a gente pode estabelecer essa relação estreita. E aí eu entendo que aqui amplia-se ainda mais a nossa reflexão, no sentido da gente entender que, como membro do corpo de Cristo, eu sou convidado a entender que eu sou templo do Espírito Santo, casa de Deus, e que devo estar com o chicote na mão para não permitir que algumas coisas que querem acontecer, se desenvolver dentro de mim, fiquem, cresçam ou se desenvolvam dentro de mim. Como Jesus diz, não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio, por exemplo, e eu sou templo do Espírito Santo, Deus habita em mim, é preciso nessa 3ª semana da Quaresma estar de chicote na mão para dizer, não vou permitir que seja feito de mim, da casa de Deus que sou eu, por exemplo, uma casa de rancor. Por exemplo, uma morada de ressentimento. Por exemplo, um abrigo de ódio, um abrigo de mágoas, ou de qualquer outra coisa, ação que eu permita ou queira permitir que aconteça em mim, ou venha permitindo já há bom tempo, e que o Senhor diz, está no lugar errado, não deveria estar aí. Como os cambistas no templo, como os vendedores de pombas no templo, como os comerciantes no templo, você está permitindo dentro de você uma bagunça que está profanando a casa, o templo do Espírito Santo que você é. Não sei se me faço entender bonitinho. Jesus desloca, faz um deslocamento interessante da reflexão que chega até a gente e que sugere a gente aquilo que eu disse no início da homilia de hoje, que eu vou sugerir que a gente vá para casa para viver uma 3ª semana da Quaresma de chicote na mão. Entenderam por que chicote na mão? Chicote na mão para estar atento a sentimentos, lembranças, recordações, dores e tanto mais que possa estar ocupando nosso templo, nossa casa sagrada, o templo, a morada de Deus que sou eu, indevidamente, profanando, portanto, né? Uma mágoa guardada profana o templo. Um ressentimento, aquela coisa, né? Famoso guardar no coração e ficar ali, profana o templo. E cada um sabe mais ou menos né? O que eu estou sugerindo esta semana é um ingresso atento no templo, que sou eu, casa, morada de Deus, de chicote na mão e com coragem suficiente para dizer, toma teu rumo, vai embora. Sem perceber, às vezes, a gente desenvolve uns apegos a sentimentos ruins. Eu já ouvi coisas assim, padre, eu tenho uma raiva daquela minha irmã, mas eu quero aquela raiva comigo. Eu não quero que essa raiva morra, porque é que ela fez comigo. Aí eu, num dado momento, falei assim, mas que engraçado você querendo envenenar a irmã, tomando você o copo de veneno, esperando que ela morra. Quem vai morrer é quem toma o copo de veneno, e quem está tomando o copo de veneno é você. Sem contar que o próprio desejo, mesmo antes de tomar o copo de veneno, em si já é um autoenvenenamento. Então, sugiro a todos uma 3ª semana da Quaresma de vigilância, olho firme, na nossa casa, chicote na mão e coragem para pôr para fora. Eu digo, às vezes é difícil, hein? Eu sei que às vezes é difícil. Para algumas realidades que já estão ali há muito tempo, é difícil, mas é necessário.
Jesus precisou ter coragem para fazer o que ele fez hoje, a gente ter a coragem de dizer: a porta, como é que é? A porta, não tem uma frase? A porta da casa, a porta da rua é a serventia da casa. Ter a coragem para dizer assim: meu sentimento, lembrança, ou qualquer outra realidade, a porta da rua é serventia da casa. Você está ocupando indevidamente aqui um espaço que não te cabe. Tchau. Deixe para trás e continue o seu caminho aí nessa terceira semana da Quaresma. Desejo a todos uma terceira semana da Quaresma muito abençoada, de chicote na mão.